Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa super manhã aqui, a nossa ignição total da manhã, nossa manhã aqui de pegar as energias e começar bem amanhã. A gente está começando esse projeto exatamente hoje e a gente vai fazer aqui uma semana, inicialmente às 7 da manhã, começando aqui reflexões importantes para você começar bem o seu dia, garantir aí uma boa motivação, porque tem muita gente fazendo lives aí de manhã para dar um gás, para a galera começar bem o dia, usando ali referências de cultura oriental, usando referência ali de mindset, mentalidade, às vezes um pouquinho de autoajuda. E eu olhei e falei, poxa, vamos usar a palavra de Deus também, né? Porque a Bíblia é o tesauro, é o grande referencial de conhecimento e vai ser uma jornada muito legal. Nessa primeira semana a gente vai dar uma analisada no livro de Gênesis, tirando ali conceitos muito interessantes a partir do livro de Gênesis para a gente dar um gás na nossa vida e já começar a nossa semana com força total. Muito obrigado a todos que estão aí. No finalzinho eu vou abrir uma pequena parte ali para perguntas e respostas, ok? Muito obrigado pela presença. Então a gente tem essa semana um encontro marcado, todos os dias às 7 da manhã. Hoje eu entrei um pouquinho depois aqui que eu estava ajustando algumas questões técnicas, mas pontualmente às 7 da manhã a gente tem esse encontro aqui para a gente começar o dia com o pé direito, começar o dia ali puxando ali uma energia poderosa da palavra de Deus e direto lá do trono do Senhor, tá certo? Então, pessoal, inspiração, né? Inspirações para isso. O Jordan Peterson, não sei se você conhece, ele tem uma série de vídeos muito interessantes, extensos, longos, sobre estudos bíblicos, né? A questão da psicologia a partir dos estudos bíblicos. Então, muito interessante, serve como uma excelente referência também, tá? O Jordan Peterson é uma referência total nesse trabalho aqui, nessa ideia. Então, o Jordan Peterson, e também a gente tem a Bíblia, né, uma tradução bíblica do André Chouraqui, que é foi um grande tradutor ali, um grande conhecedor dos idiomas originais hebraicos. A Bíblia dele eu deixei lá na outra mesa, tá? Um segredinho para vocês, não tá aqui atrás aqui. Mas amanhã eu mostro para vocês a Bíblia, tá? Amanhã, se Deus quiser, eu vou estar com ela aqui do lado. Depois peço para vocês só me avisarem se o áudio tá legal, se a imagem tá legal, tá? Só pra gente ficar ok aqui, tá certo? Lembrando que esse vídeo aqui, ele vai ser depois salvo aqui no Instagram e vai ser reproduzido no meu canal Manual da Independência, tá? Eu quero que todos vocês, por favor, se vocês desejarem, me sigam lá no Manual da Independência, tá bom? Pessoal, vamos lá então, né? Pra gente começar, tá? Eu vou começar com uma frase aqui para vocês, uma reflexão, tá? A Evelise falando que tá tudo ótimo, a Osana também, obrigado aí a galera que tá falando que tá tudo bem. Então é o seguinte, tava assistindo uma palestra de um professor chamado Paulo Vaz, né? O Paulo Vaz, ele foi meu professor lá na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o Paulo Vaz, ele fez uma palestra muito interessante. O nome da palestra é Da Confissão ao Testemunho, narrativas autobiográficas contemporâneas, tá certo? Muito interessante a ideia. Obrigado aí, Yane, falando do Manual da Independência. Só um breve parênteses, tá? O meu desejo original era fazer simultaneamente essa live e no canal do Manual da Independência, ok? Talvez durante a semana a gente consiga fazer essa transmissão simultaneamente, tá certo? Então, pessoal, o Paulo Vaz, nessa palestra dele, né, da confissão ao testemunho e tal, ele estava falando sobre a questão de quando Nietzsche apareceu, aquele filósofo, e ele começou a falar sobre a morte de Deus. Eu não sei se vocês lembram dessa história, né, do Nietzsche falando sobre a morte de Deus. Só que aí a reflexão desse professor Paulo Vaz foi muito interessante, porque ele disse o seguinte, olha só, a saída da religião de cena, aquilo que se chama secularização, ele disse, a secularização não foi a vacância do sagrado, ou seja, o sagrado não saiu de cena, mas foi uma substituição de quem ocupa o lugar do sagrado. Olha que interessante, a secularização não foi uma retirada do sagrado de cena, o sagrado continuou lá, só muda o ocupante, olha só a ideia.
E ele falou, né, que essa compreensão é derivada de Nietzsche e a morte de Deus não determina a vacância do sagrado. Significa que uma outra instituição e outras práticas vão ocupar o lugar que era da religião. Tá certo? Então ele vai falar que não acabou com a religião. Tiraram Deus do lugar e botaram outra coisa. Outra coisa é o quê? A ciência, né, a psicologia, o professor, ele chama esses de sacerdotes leigos, né, ou pastores leigos. Então, hoje em dia, a gente tem que perceber que a vida de muitas pessoas é regrada por uma religião secular, por uma religião laica e uma religião que tem, às vezes, dogmas mais incisivos do que as próprias escrituras. Eu digo para vocês, se a gente vai seguir com a abordagem dogmática, o conselho de especialistas, conselho de cientistas, conselhos de filósofos, conselhos de psicólogos, se a gente vai fazer isso, eu digo, por que não a gente seguir o grande manancial que tentaram retirar de cena, mas não foi retirado, que é a palavra de Deus, que é o manancial ali ancestral, já venceu impérios, já venceu eras, né? A Bíblia é um livro que é mais resistente do que a pedra, a rocha, né? Porque muitos palácios antigos caíram e a Bíblia continua aí. A Evelise está perguntando se a tecnocracia, exatamente, a tecnocracia se tornou uma religião também. E essa nova religião, ela tem um processo também de silenciamento de quem pensa diferente, claro, né? Antigamente o pessoal criticava, mas a igreja, ela ia para cima de quem pensava diferente. Basta você não concordar hoje com o que a religião da ciência hoje diz para você ver se não tem também um processo ali de silenciamento com quem pensa diferente, né? Acho que tá meio na cara, está meio óbvio que isso existe, né? Então, as inspirações são Jordan Peterson, o André Chouraqui, e começamos com essa ideia de que tiraram Deus do lugar, tentaram tirar, mas ainda passam o conhecimento como se fosse sagrado, tá certo? Para isso, eu prefiro ir para a Bíblia. Lembrando, né, que o próprio nome Bíblia é um nome bem interessante, é um nome bem categórico, tá certo? Teve a Viglésia, falou que parou aí a transmissão, tá ok, pessoal? Depois falem pra mim se a transmissão tá legal, tá? Pra mim parece que tá tudo certo aqui, mas se você tiver aí, me dá um alô, me dá um ok se o vídeo e o áudio tão legais aí, tá certo? Que ela perguntou se parou aí. Então, galera, o nome Bíblia já é um nome interessante, tá? Aqui, o Alexandre tá falando que tá tudo bem. Aqui nesse espaço, a gente vai tratar muito de etimologia, a origem das palavras, a gente vai tratar muito de filosofia, vamos tratar muito de linguística, vamos tratar muito de cultura em geral, cinema, literatura, tá? Então vai ser um espaço muito legal, vai ser uma manhã muito agradável. Vou dar dica de filme, vou dar dica de livro, vou dar dica de um monte de coisa. Além do que, é importante lembrar para vocês que as inscrições para o nosso grupo de estudos, o Klaus, Cristianismo, Linguagem e Autonomia Social, hoje é o último dia para você se inscrever com 50% de desconto, ficando a mensalidade a R$ 29,90, tá? Então não perca essa oportunidade, o link para se inscrever está aqui na descrição do meu perfil, tá certo? Então, pessoal, indo para etimologia, o nome Bíblia já é um nome interessante, porque em grego, to biblio é o livro, tá certo? Agora, quando você quer falar os livros em grego, é ta Bíblia. Ta Bíblia significa os livros. Então, quando a gente procura um livro como referencial para a nossa vida, um livro para a gente tirar ideias boas, para começar bem o dia já no gás, quando a gente pensa nisso, qual livro que a gente poderia usar se não ta Bíblia? Os livros, tá certo? Obrigado, Mariana, aí, pedindo para mandar um beijo para a Babi. Valeu, manda um abraço para a família aí, para o Felipe. Obrigado a todos aí pela presença. Então, pessoal, vamos procurar aqui. Estou com minha estante aqui atrás. Vamos procurar um livro para tirar aí bons conselhos, boas referências para eu começar bem o meu dia aqui, tá certo? Para eu começar a minha Power Morning, né? Amanhã da força. Qual livro que eu vou procurar? Primeiro, a Bíblia, os livros, né? O livro, ok? E para começar essa série aqui de reflexões, não poderia ser diferente. Vamos começar do começo, vamos começar do início, né? Como tinha um antigo provérbio que falava, quer subir a montanha? Começa pela parte de baixo, né? Então, se você não começar a subir a montanha, você não vai chegar lá em cima, tem que começar. Então, quer começar? Comece pelo começo, comece pela parte de baixo. Então, a Bíblia
Gênesis 1:1. A gente vai dar uma analisada aqui no primeiro versículo da Bíblia e você vai ver aqui alguns insights que nós vamos tirar sobre a nossa vida, como nós podemos conduzir a nossa vida de uma maneira mais interessante, mais abençoada, mais fundamentada e termos aí algumas dicas legais e curiosas sobre como começar bem o dia, tá certo? Começar o dia aí com o pé direito. A Bíblia começa falando, no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, céus, parte de cima, e a terra, a parte de baixo. Como eu disse para vocês, nesse canal aqui, nesse encontro, eu vou reunir todas as minhas áreas de interesse. Eu vou reunir a teologia, eu vou reunir a filosofia, eu vou reunir a linguística, eu vou reunir a etimologia e vou reunir também os conhecimentos ali dos idiomas originais da Bíblia, o grego e o hebraico. E vocês conhecem, muitos devem conhecer o meu projeto Desvendando o Original, que tem por fim desvendar a Bíblia a partir dos seus textos originais. A gente tem um canal Desvendando o Original e nesse canal a gente tem vídeos de segunda a sexta, todos os dias, às 6 da tarde, tá? Então, pessoal, nesse momento a gente vai dar um mergulho no idioma hebraico e dali a gente vai extrair verdades espirituais muito legais, tá certo? Vejam como é que começa a Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra, tá certo? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Em hebraico, a expressão no princípio no é be e princípio é reshit. No princípio, be reshit. Em hebraico, a palavra aparece como uma palavra só, ela aparece colada no princípio. Be reshit. Reshit é princípio. Tá bom? Então, isso aqui é extremamente interessante, essa palavra aqui, porque ela tem uma série de conexões com outras palavras que vão trazer pra gente um insight aí do que a Bíblia está dizendo e de como eu posso encaixar isso na minha manhã, para começar bem amanhã, começar já encaixado ali no propósito divino, ok? Em hebraico, essa ideia de Bereshit a palavra reshit, isso segundo o André Shuraki, agora eu estou me remetendo à interpretação do André Shuraki na sua Bíblia comentada. O André Shuraki traz à tona a ideia de que a palavra princípio no texto original hebraico, reshit, ela vem de rosh, que significa cabeça. Olha que interessante, rosh, cabeça, reshit, princípio. Então, pessoal, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a gente pode olhar essa expressão, no princípio criou Deus os céus e a terra, como no cabeça criou Deus os céus e a terra, ou na cabeça criou Deus os céus e a terra. Marcos André está perguntando se eu acho que a criação foi de 6 dias literais. Pode ser 6 dias literais, pode ser 6 dias eras, né? Porque a Bíblia já disse que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Pode ser 6.000 anos, pode ser 6 dias de 24 horas. Eu sei que para Deus não há nada impossível. Ele não precisa nem de 24 horas para fazer a criação. Ele pode fazer a criação no estalo de dedo. Então pode ter sido tudo em 1 segundo, né? Lembrando que antes de ter Sol e antes de ter a Terra no seu movimento, não tinha ainda a contagem do tempo conforme nós temos, né? O tempo é completamente relativo. Meirelles já matou a charada aí, né? No cabeça foram criadas todas as coisas. Mas eu gostaria de lembrar para vocês um ponto central das nossas conversas aqui, tá certo? Todo mundo tem alguma dificuldade, algum obstáculo, alguma coisa que quer melhorar. Às vezes você pode falar, eu não tenho nenhum problema, graças a Deus, mas você tem uma coisa que você quer progredir, que você quer criar, que você quer, né, melhorar. Agora eu digo para vocês, preste atenção, porque esse aqui é o insight básico da nossa Power Morning aqui, da nossa manhã da força. Nossa Power Morning é calcada na seguinte ideia: o seu problema está na Bíblia e também a solução está lá. A dificuldade que você está enfrentando, a Bíblia já falou sobre ela e além de ter falado sobre ela, ali tem a solução. Ali tem como você superar, ali tem como você vencer, ali tem como você sair desse problema, ok? Então a ideia central da nossa Power Morning aqui é você saber que a sua história está na Bíblia, a história de todo mundo está na Bíblia. A Bíblia é como se fosse um algoritmo das histórias humanas, como se fosse um holograma, como se fosse um compêndio, como se fosse a reunião de todas as vidas possíveis. O Philip K. Dick, famoso autor, ele tinha essa opinião, tá? Ele falava isso.
Philip K. Dick é o cara que criou lá o Blade Runner, entre outras culturas, cultura cyberpunk, por aí vai. Então, pessoal, preste atenção. A sua história está na Bíblia. A sua dificuldade, ela já foi descrita. Alguém na Bíblia viveu uma dificuldade igual a sua e a solução para isso está lá na Bíblia também, tá certo? Preste atenção nisso. Essa é a razão de ser da Power Morning aqui do nosso encontro. Todas as possibilidades de vidas humanas estão na Bíblia e a chave para a solução dessas dificuldades está na Bíblia também, tá certo? Então esse que é o insight, ok? Nossa vida hoje, alguém já viveu algo muito semelhante na Bíblia e a Bíblia vai mostrar pra gente como superar isso, beleza? Então esse é o nosso insight. Quando a Bíblia fala no cabeça, no princípio, Bereshit, Berosh, no cabeça foram criadas todas as coisas. A Lê Cavalcante está perguntando ali qual é o tema da nossa live. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu vou botar aqui a sigla. A sigla é Power Morning. Né? Vou botar PM aqui, peraí. Vou botar só, peraí, no princípio. No princípio. Peraí. É chato escrever aqui, né, no celular. Mas publiquei aqui. Deixa eu fixar, tá? Então o tema está fixado aí, no princípio. É o nosso tema de hoje. No princípio, no começo. Para começar, para início de conversa, tá bom? Vamos começar essa conversa hoje aí com o pé direito olhando aqui, pegando na palavra o manancial do conhecimento aqui para a gente tirar as nossas referências. Então, no cabeça, é muito interessante, né, que a Bíblia explica quem é o cabeça da criação, né? A Bíblia fala que em João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo... no princípio era o verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, tá certo? Então a Bíblia é o nosso manancial aqui maravilhoso e quando a gente olha, né, as Sagradas Escrituras no início, a gente vê, comparando, né, com o que a Bíblia vai descrever lá na parte do Novo Testamento, nós vemos que o cabeça da criação é Cristo, né? Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, né? E o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos nele a glória como do unigênito do Pai. A gente vai ver algumas coisas em grego e em hebraico aqui, é muito interessante, né, a gente escutar um pouco o grego. No grego, né, no texto de João, é muito interessante, ele diz assim, enarkino logos, que logos en prostontion, que theos en hologos, tá certo? Então, no princípio era o verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas, pantadiavto egeneto, todas as coisas por ele foram feitas, que korisavto egeneto ude genho gegonen, ou seja, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Pantadiavto egeneto, ou seja, todas as coisas foram feitas por ele, ou seja, o cabeça da criação é o próprio Cristo, é o verbo, porque Deus criou as coisas falando e o verbo da criação é Cristo, tá certo? Sem falar também que a gente tem várias outras passagens interessantes também, como Colossenses 8:9. Colossenses 8:9 é uma passagem extremamente interessante, porque Colossenses 2:9. Colossenses 2:9 diz que nele, ou seja, em Cristo, habita a plenitude da divindade corporalmente. Olha que interessante isso. Em Cristo habita a plenitude da divindade corporalmente. No grego, rotienavto katikipantopleroma teótetos somáticos. Olha que interessante. Rotienavto katikipantopleroma teótetos, ou seja, nele, enavto no grego, nele, katiki no grego aqui é a conjugação do verbo habitar, do verbo estar ali entronizado, né? Então, enavto katiki, nele habita pantopleroma, ou seja, a inteireza, a completude, a plenitude do preenchimento, né? Pantopleroma é a plenitude do preenchimento, Theótetos, ou seja, a plenitude da divindade. A plenitude, em inglês eles falam the Godhead, né?
toda a divindade habita em Cristo. E aí, a última palavra é muito interessante, que é somáticos, ou seja, corporalmente. Soma é o corpo, né? Quando você fala assim, caramba, estou somatizando meus problemas psicológicos, né? Você tem ali a mente, isso vai para o corpo, ou seja, somatiza. Soma, em grego, corpo. Sarx, carne. Então, em Cristo habita toda a divindade corporalmente, tá certo? Somáticos. Nele, no corpo dele, ele absorveu essa divindade. Nós sabemos que o apóstolo Paulo nos ensina aqui também que Jesus Cristo, sendo Deus, ele não usurpou assumir a forma de Deus. Antes ele fez, em grego, kenosis, ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Repou está perguntando se essa live está acontecendo no YouTube também. Hoje não. Hoje a gente está exclusivamente aqui no Instagram, tá? Mas eu vou pegar esse vídeo depois e vou colocar lá, tá certo? Então, quando a Bíblia está falando aqui no cabeça foram criadas todas as coisas, é claro que ela está falando de Cristo também, né? Uma vez que quando Deus vai criar as coisas, ele usa o plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nossa de quem? Pai, Filho e Espírito Santo, ok? E sem falar também, a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20, também é muito interessante. Primeiro porque João foi o discípulo amado, João foi o cara que ficou com Jesus até o final, João foi o cara que deitou no colo de Jesus e foi aquele que foi, como eu disse, chamado por Cristo de o discípulo amado. Lá na primeira epístola de João, capítulo 5, no versículo 20, na segunda parte do versículo 20, é muito interessante porque está escrito: E no verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Para você que talvez vem de uma outra tradição, você que não tem uma formação cristã propriamente dita, você olha para Cristo e acha que Cristo é apenas um cara legal, é apenas um enviado de Deus, é apenas ali um grande profeta, mas na verdade Cristo é o próprio Deus. Essa doutrina da divindade de Cristo, ela está impregnada, evidentemente, na palavra de Deus. Basta você ver 1 João 5,20, no verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele não é só o verdadeiro Deus, é a vida eterna também. Já que a gente está brincando aqui com o grego, no grego, né? E nós estamos no verdadeiro, que esmen ento alithino, ou seja, nós estamos, e no verdadeiro alithino nós estamos, ento riovto, no seu Filho, Jesus Cristo, Jesus Cristo, hutos estin ho alithinos theos. Olha só que interessante. Este é, huto estin, o verdadeiro Deus, ho alithinos theos, ou seja, o Deus verdadeiro. Alithinos vem de alithia. Alithia é a verdade em grego. A palavra verdade em grego vem de alite. Alite significa o não esquecimento, porque lete em grego é esquecer, né? Você fala assim, a pessoa está letárgica, ou seja, ela está meio esquecida, está meio fora de si. Então a palavra verdade em grego é não esquecer, é trazer a memória, né? E a Bíblia fala, eu quero trazer à memória aquilo que me traz a esperança, ok, queridos? Então, nesses encontros aqui da Power Morning, a gente vai trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Vamos mergulhar na palavra para pegar esse gás aí, essa força, essa energia da manhã, 7 da manhã, nessa primeira semana. Se nessa primeira semana a gente tiver uma interação legal e tal, a gente pode pensar em continuar, partir para um outro tema na semana que vem. Nosso tema agora é no princípio, aí o Alexandre me ajudou e botou Power Morning, no princípio, como começar o dia com o pé direito. Obrigado, Alexandre, ficou sensacional essa sua definição aí, tá certo? No princípio, como começar o dia com o pé direito. Aqui para digitar aqui ficou difícil, eu esqueci de digitar antes, tá? Então, no verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o alithinos theos, que é o verdadeiro Deus, que re zoe eonios, ou seja, e a vida eterna, tá bom? Então fica evidente aí de quem é esse cabeça em cima de quem foi feita a criação. É o próprio Cristo, mas vai muito, muito além disso. Nessa tradução muito interessante da Bíblia, do André Churraqui, importante tradutor da Bíblia,
Como ele identificou que a palavra no princípio, a expressão, em hebraico é uma palavra só, em português é uma expressão no princípio. Como ele identificou que princípio tem a ver com cabeça, ele fez um neologismo, ou seja, ele criou uma palavra nova. Ele criou ali uma nova palavra para tentar se referir a isso. Porque como no hebraico no princípio é colado, é tudo junto, ele colou também na sua tradução. O André Chouraqui escrevia originalmente em francês, é a língua materna dele. Então, o que ele fez? Em vez dele falar nas traduções francesas tradicionais, está em inglês, né, na King James está in the beginning, né? Na tradução em latim está in principio, no princípio. Na tradução em português está no princípio. Na tradução em francês, a tradução mais famosa, ela traz au commencement, no começo, né? No começo de tudo ali. Já o André Chouraqui, identificando que princípio, Reshit, tinha a ver com Rosh, que é cabeça, ele traduz Bereshit, no princípio, como em hebraico é tudo colado, ele traduz em Antete. E em francês, tête é cabeça, né? Ou mente, pensamento. Então ele cria uma palavra nova, antete, que é no cabeça. Foram criadas todas as coisas. Só que aí, para o nosso propósito de hoje, que é trazer aqui esse tipo de reflexão, esse tipo de entendimento, para esse nosso propósito de hoje, a minha ideia que eu quero passar para vocês é: no princípio criou Deus os céus e a terra, no cabeça criou Deus os céus e a terra, na cabeça o mundo foi criado. Na cabeça. A gente vai entrar agora numa metáfora. Essa metáfora é que tudo que é o nosso mundo que a gente percebe, o mundo ao nosso redor, ele está criado em grande parte dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente. Agora a gente tira um pouquinho a questão teológica e passa para uma metáfora sobre a nossa vida. A Bíblia está dizendo, no cabeça foram criados a parte de cima e a parte de baixo. O mundo foi criado pelo cabeça. Mas aqui eu quero dizer para vocês, o mundo ao teu redor, em muito sentido, é criado pela sua cabeça. A sua cabeça, a sua mente, o seu pensamento, cria o mundo ao seu redor. Você pode olhar o mesmo fato pensando, esse fato é legal, ou esse fato é negativo, dependendo de como a sua mente está funcionando. Tá certo? Para isso eu vou citar para vocês uma parte da teoria do cinema, da técnica cinematográfica, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um negócio chamado efeito Kuleshov, tá? Depois você dá uma pesquisada sobre isso, que é bem interessante. Efeito Kuleshov. O que significa o efeito Kuleshov? Esse teórico do cinema, o Kuleshov, o que ele fez? Ele pegou, seria muito mais legal mostrar uma cena dessa para vocês, mas já que a gente não tem infraestrutura aqui tecnológica para fazer isso, né, que live no Instagram tem as suas limitações, então o efeito Kuleshov era o seguinte: o cara queria provar como a mesma imagem era interpretada de formas diferentes dependendo do que você colocava antes. O que ele fez? Ele pegou uma imagem, prestem muita atenção, ele pegou uma imagem de uma criancinha brincando no jardim, de uma menina, não uma criança, uma jovem brincando no jardim. Antes da imagem dessa jovem, o que ele fez? Ele colocou a imagem de uma pomba voando. Então, quando você vê a imagem da pomba voando e você vê a imagem da menina brincando, você pensa o quê? Que cena carinhosa, que cena delicada, que cena pacífica, que cena harmônica, que cena agradável, que ambiente interessante de inocência. É inocência. A pomba, que representa a paz, representa a pureza, a pomba e uma menina brincando no jardim. Que inocência. Inocência. Ele tirou depois, o Kuleshov, ele tirou a mesma parte da pomba no início e colocou a cena de um senhor já idoso. O próprio Hitchcock fez essa brincadeira. Tem um teste, tem um experimento de efeito Kuleshov do Hitchcock que é exatamente assim, é muito legal, você acha isso na internet. Ele tirou a pomba antes, deixou a cena da menina e botou um senhor assim com a cara meio estranha, assim, meio... Entendeu? E aí, em vez de você olhar e ver primeiro a pomba, depois a menina, e pensar inocência, você olha primeiro
o senhor, depois a menina, você pensa, esse velho aí tá com mais intenções. Esse velho aí tá de olho na menina, tá pensando bobagem sobre a menina. Ou seja, uma mesma cena é interpretada diferentemente dependendo do que vem antes. Isso é o quê? Isso é uma construção na mente. Então aqui na nossa brincadeira de hoje, da Power Morning, eu quero dizer para vocês que, assim como na Bíblia diz que no princípio o mundo foi criado, ou no cabeça o mundo foi criado, eu quero dizer para você que na sua cabeça o seu mundo é criado. E ele pode ser criado de uma forma legal ou de uma forma ruim. Ele pode ser criado de uma forma para frente ou de uma forma para trás, de uma forma positiva ou de uma forma negativa, de uma forma otimista ou de uma forma pessimista, tá certo? Ou seja, na sua cabeça, na sua mente, no seu pensamento, foram criadas todas as coisas que você vive, ok? Ali está o seu mundo, ali está a sua realidade, os seus valores, os seus desafios e talvez grande parte dos seus problemas. Está ali na maneira como você olha, na maneira como você interpreta, tá? Talvez se você trocar essa cena antes, em vez de você botar ali o velho que está de olho na menina, você colocar a pomba, e você sabe quem é a pomba é o Espírito Santo também. Se você colocar a pomba, talvez a sua realidade fique diferente. Se você trocar a referência das suas ideias. Estão entendendo aqui? Hoje o efeito Kuleshov é um algoritmo para você resolver a tua vida. Para você começar bem a sua manhã, né? Talvez você possa estar olhando para o seu mundo ao redor hoje, nessa segunda-feira, olhando o seu mundo, que seria a menina brincando no jardim, colocando antes dessa cena todos os problemas que você teve antes, as palavras negativas, as coisas ruins que foram faladas para você. Talvez você está colocando dessa forma. Mas eu quero dizer para você, troque essa imagem anterior. Troque essa imagem anterior das coisas ruins pelas coisas boas. Coloque ali a palavra de Deus falando que você, se você está em Deus, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Amém? A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Você pode olhar para essa sua segunda-feira e pensar, vou começar tudo novo. Com o apoio, com a ajuda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a ajuda de Deus. Porque em Cristo, a Bíblia diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Entenderam a ideia? O mundo é esse. Está todo mundo acordando nesse dia hoje e olhando o mesmo mundo. Mas a interpretação desse mundo, aí está na sua mente. Você pode recriar o mundo pela sua mente, pela maneira como você vive isso, tá certo? A Tereza está falando declarar a palavra e crer que ela é verdade. Amém? Declarar a palavra de Deus ali. O que a Bíblia ensina, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia dá de referência, tá certo? Se a Bíblia diz que quem é do Senhor o maligno não lhe pode tocar, você tem que crer nisso. Creia nos profetas e prosperareis. Amém? Então olha que interessante. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, no princípio Deus criou tudo, Deus criou o mundo. Mas no princípio o Reshit é rocha, é a cabeça. Então, na cabeça, na sua mente, no seu pensamento, também foram criadas as coisas ao seu redor. O seu mundo é criado na sua mente, no seu pensamento, na sua cabeça. Ali está o seu mundo, a sua realidade, os seus valores, os seus desafios e talvez grande parte dos seus problemas e a solução para talvez grande parte dos seus problemas. Agora, o que é interessante é que em francês, agora a gente já foi para grego, hebraico, a gente vai para o francês, e as línguas são muito interessantes, porque as línguas elas trazem uma visão de mundo, né? A gente tem uma famosa hipótese, a hipótese do relativismo linguístico, a hipótese Sapir-Whorf. Foram dois linguistas que diziam que cada língua, cada idioma expressa uma visão de mundo diferente. Cada idioma representa o mundo de uma forma diferente. E eu dou um exemplo muito simples de você entender. A ideia de dinheiro, por exemplo. A ideia de dinheiro. A ideia de dinheiro em alemão é totalmente diferente de em português, é totalmente diferente de inglês, é totalmente diferente de francês. E basta você ver. Em alemão, a palavra dinheiro é Geld. Geld. Vem de Geld, que é vermelho, que é amarelo, perdão. Geld, dinheiro. Geld é amarelo. E Gold, que é ouro. Ou seja, dinheiro em alemão é
amarelo e ouro. Ou seja, a ideia de dinheiro em alemão é ouro. A referência para dinheiro é ouro. Em francês, a ideia de dinheiro é l'argent. L'argent vem de argentum, que é a prata, né? Argentina, né? Mar del Plata, Mar da Prata, argentum. Então, em francês, né? Você fala assim, não, pô, tô caçando aí Geld, tô procurando dinheiro. Ich habe kein Geld, não tem dinheiro nenhum. Então, Geld, amarelo, ouro. Em francês, l'argent, prata. Ou seja, alemão pensa em dinheiro em ouro, francês pensa em dinheiro em prata. E por aí você já vê qual das duas nações é mais próspera. Qual das duas nações é mais rica? Às vezes você não precisa nem pesquisar muito, é só você ver como é que eles estão pensando sobre dinheiro. O alemão pensa em ouro, o francês pensa em prata. A Alemanha é uma economia mais forte que a França. Agora, em inglês a ideia é money, né? Money é o dinheiro em inglês. Money vem da mesma palavra que dá origem à moeda, moneda, monet, né? A ideia de monetizar. Então, em inglês, a ideia de dinheiro é moeda. Pode ser uma moeda de ouro também, mas a ideia é moeda. Em português, como é que é? Em português é dinheiro. Dinheiro vem da palavra grega denário. Denário é o salário que você recebe pelo trabalho de um dia. É o dinheirinho que você recebe no final do expediente ali, todo dia. Por aí você vê quem que tá bem e quem que tá mal nessa história, né? Um tá pensando em ouro, o outro tá pensando em prata, o outro tá pensando nas moedas, um tá pensando no dinheirinho de cada dia ali, né? Só pensa no dia a dia, não pensa no longo prazo. Ou seja, cada idioma expressa uma visão de mundo diferente. Cada idioma expressa uma interpretação da realidade. Ou seja, os idiomas são tesouros de interpretação da humanidade. E pela análise de como os idiomas interpretam a realidade, você pode achar várias soluções para os cacuetes da sua mente. Tá certo? Quando você olha os idiomas, como é que o idioma alemão pensou no dinheiro? Como é que o idioma francês pensou no dinheiro? Como é que o inglês pensa no dinheiro? Como é que o português... Você vê um tesouro de reflexões, é um tesouro de pensamento, é um tesouro filosófico, é um tesouro existencial. Os idiomas são tesouros existenciais. Quando você pensa nos diferentes idiomas, você tem várias interpretações sobre a realidade. Dali você aprende muito sobre a mente humana, sobre os desafios humanos, sobre as dificuldades humanas e sobre o mais importante de tudo, a superação humana. Amém, queridos? Superação. Power Morning é superação. Power Morning é você criar um novo mundo a partir da maneira como você olha o mundo, tá certo? Power Morning é isso, ok? E aí, o André Churraqui cria um neologismo. Neologismo é quando você inventa uma palavra nova. O neologismo dele é pegar a ideia de cabeça e botar junto com a preposição no, tá certo? No princípio, em hebraico tudo junto, bereshit. Ele falou, vou botar em francês então também, anteta, né? Na cabeça, encabeçar, né? Na mente. Só que é muito interessante porque em francês tem duas palavras que são muito parecidas com essa. Tem entêter, que é teimoso, e entêtement, que é teimosia. Olha que interessante, né? No cabeça foram criadas todas as coisas. Mas entêter, né? Foram criadas todas as coisas. Entêter, teimoso. Entêtement, teimosia. Ou seja, a nossa mente está diretamente relacionada à teimosia. A nossa interpretação do mundo, ela está diretamente relacionada à teimosia. Nós somos pessoas teimosas. Deus, em nome de Jesus, não somos, mas o ser humano, ele é teimoso. O ser humano, ele não quer admitir os seus erros. O ser humano, ele não quer admitir as suas limitações. O ser humano, ele não quer aplacar o seu ego. O ser humano não quer resolver os problemas. Ele posterga os problemas, ele adia a resolução dos problemas. Mas hoje você vai receber um gás para resolver tudo que precisa ser resolvido, ok? Receba esse gás aí em nome de Jesus. Tem muita gente que fala aí, né, das palavras positivas da manhã, a galera que fala, né, o pessoal, não, você tem que declarar, tem que escrever no caderninho, né, as minhas qualidades e tal. Eu digo para você, não precisa fazer nada disso. Vai no simples. Quer ver o simples? Jesus falou, o que você pedir ao Pai em meu nome, ele vai fazer. Ou seja, se você pedir ao Pai em nome de Jesus, o Pai vai fazer. Então você usa esse algoritmo espiritual que Jesus deixou. Qual é o algoritmo? Em nome, ó Pai, em nome de Jesus. O que pedir ao Pai em meu nome, ele vai fazer para me glorificar. Então você fala, nessa manhã
eu vou superar os meus problemas, eu vou mudar minha mente de uma mente negativa para uma mente focada na palavra, sabendo que nada há impossível para o que crê, não há nada impossível para Deus e não há nada impossível para quem crê. Então eu vou mudar isso na minha mente e assim eu te peço, ó Pai, muda a minha realidade em nome de Jesus. Muito melhor do que você escrever as coisas, eu vou criar um ciclo de positividades, eu vou criar um ciclo aqui de autoajuda. Não brinque com a autoajuda, viva a ajuda que vem do alto, é muito melhor. Pai, em nome de Jesus, me liberte dessas cadeias mentais. Pai, em nome de Jesus, me liberte desses cacuetes, me liberte dessas travas, em nome de Jesus. Amém? No cabeça tem a teimosia também. Então, o grande obstáculo hoje é a teimosia. Você tem que tomar muito cuidado com a teimosia. Teimosia, em grande parte, significa não querer depender de Deus. Fazer as coisas com a sua própria visão de mundo. Fazer as coisas com a sua própria mente, com a sua própria, usando a sua própria sabedoria, entre aspas. Tá certo? Deixa de para de dar cabeçada aí, já que a gente está falando de cabeça, entrega teu destino para Deus e usa a referência que Ele já deu no seu tesouro do conhecimento humano, no seu tesouro da superação humana, que é a palavra de Deus, tá certo? A palavra teimosia, ela vem do latim tema. Tema significa tema, ou seja, assunto, mas tema significa também argumento. Tema também significa tese. Ou seja, a teimosia é um argumento interno que nós temos para não resolvermos os nossos problemas. A teimosia é um argumento interno que nós temos na mente de que eu sou melhor, eu sei fazer e se eu fizer vai dar certo. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa passagem no grego é maravilhosa. Aqui, pessoal, eu tenho certeza que você vai ter um tipo de reflexão que é difícil você achar em outro lugar. A gente chegar e puxar tudo ao mesmo tempo, ir lá no grego, ir no hebraico, fazer essa brincadeira toda. Eu tenho certeza que vocês gostam, né? A etimologia. Então, olha só. Não vos conformeis com esse mundo, este século. Que me schematiseste to eoni tovto, tá? Não entre na conformidade com esse mundo. Qual é a expressão aqui para não se conforme com esse mundo? Sischematizeste. Sischematizeste. Ou seja, vem da palavra sis com a palavra esquema. Ou seja, não esteja no mesmo esquema do mundo. Como é que é o esquema do mundo? O esquema do mundo é: eu vou fazer o que for possível para me dar bem. Se tiver que puxar tapete, eu vou puxar tapete. Se tiver que mentir, eu vou mentir. Se tiver que jogar alguém para trás, vou jogar. Se tiver que atropelar alguém, vou atropelar. Esse é o esquemão do mundo. Esse é o esquemão de Caim e dos seus descendentes Tubal-Caim. Tubal-Caim era assim: mexeu comigo, eu arrebento, né? Me ofendeu, eu detono. Esse é o esquema do mundo. E o que o apóstolo Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo aqui? Não entre no esquemão do mundo. Tá certo? Alá, ou seja, porém, em grego, but, né? Metamorfuste, olha que interessante. Não esteja conformado com esse mundo, mas transformai-vos. Como é que é isso no grego? Metamorfustes. Metá significa além, metá significa outro, metá significa do lado, para frente, para lá. Metafusis, ou seja, para além da fusis, para além da física. Metafísica é o que está além da física, tá certo? Metáfora, foro é jogar, lançar, carregar, conduzir, conduza para frente. Metáfora é um negócio que você joga para frente. Então, metamorfo é mude de forma. Morfe é forma, metamorfuste, mude a sua forma, tá? É a conjugação da palavra metamorfuste aqui dentro do presente aqui, segunda pessoa do plural. O parsing, né, que chama em grego, né, que é a conjugação, né, a desinência, modo temporal e número pessoal. Então, metamorfuste, mude
Mude a forma, jogue uma forma nova, forma lá na frente. Forma de quê? Forma mas transformáveis por meio da renovação. Anakinosi em grego, ou seja, a renovação. Kino em grego é o novo. Como é que você fala Novo Testamento em grego? Kene diatheke, certo? Nova aliança, o Novo Testamento. Kena. Então, a Kena, ou Kene em grego, é o novo. O grego Kene, o pessoal fala koiné, mas esse ditongo ômicron iota é e, Kene. Ou seja, anakenosi, a renovação, tu nos rimon, ou seja, da sua mente, nus, a mente, o pensamento. O que a gente está falando hoje? Cabeça, mente, pensamento, criação do mundo, tá certo? Para que possais descobrir qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só para complementar no grego, isto dokimatsin rimas tito telemata tu teu to agaton, que euareston, que telion, tá? Olha que interessante isso, né? Telema tu teu, a vontade de Deus, não a sua vontade, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, tá? Agaton, boa. Euareston, agradável. E thelion, perfeito. Perfeito no sentido totalmente etimológico. Per significa completo. Feito é feito. Perfeito, totalmente feito. Né? Por exemplo, perímetro, né? Todo metro. Perfeito significa chegou ao final. João está perguntando aí qual é a passagem que a gente está lendo agora. Agora é Romanos 12:2. A gente está lendo no grego, tá certo? Então, olha só. Telema tu teu, a vontade de Deus, não a sua vontade, a vontade de Deus, que é agaton, boa, euareston, agradável, e thelion. Thelion, ela finalizou, ela é final, ela é concluída, ela está completa, ela é perfeita, ela é madura. A vontade de Deus é madura, tá certo? Ou seja, perfeita. A nossa vontade, ela é imatura. E aí, pessoal, aí tá a grande reflexão que a gente vai fazer. Porque a grande reflexão não é entender só o Bereshit no princípio, no cabeça, no cabeça que é Cristo, Deus criou o mundo, mas na nossa cabeça a gente cria o mundo ao nosso redor também, com a interpretação que a gente faz, com a nossa percepção. A realidade ao nosso redor é igual para todo mundo, mas a interpretação dela é diferente para cada cabeça. E talvez se você muda essa chave aí no efeito Kuleshov da sua mente, você muda completamente a realidade ao seu redor e tem uma avenida aberta para você crescer, prosperar e você ser uma pessoa plena e saudável. Tá certo? Alê Cavalcante, a vontade de Deus é madura. Telion, a palavra grega, vem de telos, que é o final. Ela é final, ela é madura, ela é consolidada, enquanto a nossa é imatura. Por isso, não vos conformeis com este mundo, não entre no esquemão do mundo, mas transformai-vos, metamorfose, mude a forma, metamorfuste, mas transformai-vos a nossa mente para que possais descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá certo? Então, galera, olha que interessante. A teimosia, a gente precisa vencer a teimosia hoje. A teimosia em latim é tema, tá? Tema significa argumento, tese, assunto. Ou seja, a teimosia é você ter teses e argumentos para não viver uma vida agradável, para não viver uma vida debaixo da graça de Deus, para não viver uma vida pautada pela palavra, para não ter a palavra como o seu referencial, o seu algoritmo, a sua bússola, o seu GPS. A Bíblia é o nosso GPS. Amém? A Bíblia é o nosso referencial. A Bíblia tem as soluções para todas as possibilidades algorítmicas de vidas humanas. E ali tem a possibilidade e a solução. Tá certo? A Lilian colocou em Provérbios 23:7, porque como imaginou na sua alma, assim é. Excelente, excelente. Confirma tudo que a gente está falando aqui. Muito obrigado. Agora, se em latim
a teimosia é o tema, é o argumento que você usa, é a tese. Eu tenho uma tese, eu não quero ser feliz. Você bota isso lá na cabeça, eu tenho uma tese. Eu não vou ser feliz porque fizeram um monte de maldade comigo, então eu vou ser essa pessoa aqui autocomiserada e triste. Não. Vamos mudar esse efeito Kuleshov hoje, vamos mudar essa referência. Tá certo? Vamos mudar essa proposta. Em nome de Jesus. Isso é em latim. Teimosia, tema, argumento. Em grego, é muito interessante também. No grego é titene. Titene. Significa, sabe o quê? Colocar. Ou seja, se em latim a teimosia vem de tema, que é argumento, e nós sempre temos um argumento interno na nossa mente para postergarmos, para adiarmos, no grego, titene, teimosia é titene, é colocar. A teimosia é algo que nós colocamos na cabeça e não queremos tirar de jeito nenhum. Essa autocomiseração, esse coitadismo, essa dependência. Eu não cresci porque ele me atrapalhou. Eu não venci porque ele me sabotou. Eu não fui para frente porque ele não me apoiou. Eu não dei certo porque ele não me incentivou. Isso aí é cacuete. Isso é cacuete. Hoje, você vai tirar esse lixo da sua mente em nome de Jesus, amém? Pai, ajuda-nos a tirar da nossa mente esses lixos em nome de Jesus. Amém, querido? Todos esses cacuetes. Essas cenas que a gente coloca antes da menina ali brincando no jardim, vamos tirar essas cenas negativas. O velho maluco, os cachorros brigando. Vamos colocar ali a pomba do Espírito Santo. Porque com a pomba antes da menina brincando, no efeito Kuleshov, para quem não está entendendo o que eu estou falando, depois retoma o início da live. Quando você troca a cena que veio antes, a cena que vem depois ela muda, apesar de ser a mesma cena. Tá certo? Quando você troca a cena que veio antes, a cena que vem depois ela muda, apesar de ser a mesma cena. Tá certo? A mesma cena. A realidade empírica, o mundo ao nosso redor é igual para todo mundo. Só que uns acordam e olham para a realidade e falam: ó, coisa horrível, ó céus, ó vida. Outros falam: esse problema é grande, mas o meu Deus é maior. Não vou falar pro meu Deus o tamanho do meu problema. Ó Deus, o meu problema é muito grande. Eu vou falar pro meu problema o tamanho do meu Deus. Vou falar para ele: problema, você é grande, mas vou te falar uma coisa. Meu Deus é muito maior e nele eu tenho força para superar todos esses problemas em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje você vai tirar esse lixo da sua mente em nome de Jesus. Eu queria deixar a próxima parte, que é extremamente interessante, para amanhã. Mas eu quero dar uma palhinha hoje aqui para vocês, porque eu acho que vale a pena, tá? Agora, para isso, você tem que jogar o lixo fora e expulsar. Agora você vai entender aqui um detalhe. Para você resolver isso no seu mundo mental, no seu Mind Palace, seu palácio mental, como o Sherlock Holmes gosta de dizer, né? Eu não sei se você assistiu essa série, o seriado Sherlock Holmes com Benedict Cumberbatch. Vale muito a pena você assistir, tá? A Tati está perguntando se hoje é o primeiro dia da live. Hoje é o primeiro dia. Se vocês estiverem aqui comigo me apoiando, não vai ser só uma semana. Pode ser 15 dias, pode ser um mês, pode ser eterno. A gente pode analisar a Bíblia inteira aqui. E para analisar a Bíblia inteira, a gente vai levar a nossa vida inteira. E não tem problema, tá bom? Mas por enquanto é uma semana de intensivão de Gênesis como referência para a gente ter uma vida mais agradável, tá bom? Então, pessoal, preste atenção. Para você superar para você recriar isso na sua mente, você precisa mudar o seu palácio mental. Se você não assistiu a série Sherlock Holmes com Benedict Cumberbatch, assista. São só 3 episódios por temporada, por ano, mas cada episódio tem 1h30 de duração. Cada episódio é um longa-metragem, vale a pena. Ele usa muito essa ideia de palácio mental, que é você ter as coisas guardadas na sua mente dentro de gavetas e dentro de coisas, né? Então, muito interessante essa ideia de palácio mental. Depois dê uma olhada, ok? Então, pessoal, a gente vai recriar esse nosso mundo mental. Nós vamos recriar esse no mundo. E se a gente recriar o nosso mundo mental tendo a palavra de Deus como referência, o mundo empírico, o mundo das contingências, o mundo ao nosso redor, ele vai mudar também, ok? É mais ou menos, vocês, não sei se vocês assistiram, a nova série WandaVision, né? Em inglês é Wanda, né? Em inglês o W tem som de U, né? WandaVision. Então, WandaVision, a Wanda, que é a feiticeira escarlate, ela cria um mundo paralelo, uma realidade paralela.
E depois essa realidade é explicada, tá bom? A Egleide Barros aí falando do filme Elementary, obrigado aí pela referência. O Matheus está perguntando se tem na Netflix a série. E eu acho que tem, do Sherlock Holmes. Se não tiver, acho que tem no Now. Tem que dar uma pesquisada, eu não me lembro de cabeça. Então presta atenção, pessoal. Já deu 8 horas, mas vamos lá. Ó, para isso, para a gente recriar o nosso mundo mental, a gente vai ter que jogar fora o lixo, né? A gente tem que jogar fora o lixo e expulsar o homem forte, tá bom? Expulsar o invasor, expulsar o inquilino, expulsar ali o penetra, expulsar o penetra e retomar o controle da nossa mente, tá certo? Aí entra a palavra Elohim, porque a gente está analisando o início do Gênesis. O início do Gênesis é, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Certo? No texto original hebraico. Bereshit, no princípio, a gente já viu. Bara é muito interessante, porque bara, no sentido de criar, no princípio criou, tem origem com bor, em hebraico significa sabão. Então esse criar também é limpar. A gente vai fazer uma limpeza. Tem a ver com borit, né? Bor, borit, sabão, limpeza, purificação. Tem a ver com bassara, que é a carne, no sentido de dar origem à palavra berit, que é aliança. Tá? Nova aliança em hebraico, como é que é? Em grego é kenedieteke, nova aliança. Em hebraico é berit, aliança, hadashah, né? Hadash, a nova aliança. Então a palavra bará em hebraico, que é criar, ela tem origem com borit, sabão, ela tem origem com berit, que é aliança. Aliança com purificação da mente e aliança com a criação e o consumo da carne. Consumo da carne no sentido de o sacrifício do cordeiro, e você consome a carne do cordeiro fazendo parte do sacrifício do cordeiro na festa do que os gregos chamavam de Evangelion, que é o evangelho, que é a festa das boas novas. Quando os gregos iam para a batalha, os romanos também, e eles venciam a batalha, eles mandavam a mensagem, né, os angelos, os mensageiros, o anjo, né, angelos é no singular, o anjo, os mensageiros, ou em hebraico o malak, ou malakim, né, os anjos, os mensageiros, em hebraico e grego, anjo e mensageiro é a mesma palavra, angelos, mensageiro anjo, em hebraico malak, mensageiro anjo. Nas batalhas dos gregos e dos romanos, quando eles venciam as batalhas, o mensageiro mandava, vencemos a batalha. O pessoal que tinha ficado em casa preparava um churrascão, fazia um agradecimento a Deus, entregava a Deus um sacrifício de agradecimento, e esse sacrifício, esses animais que eram entregues, a gordura era separada para Deus e a carne eles consumiam, mostrando que eles tinham comunhão com esse Deus e agradecendo a Deus. Ou seja, a festa de celebração da vitória era feita com um sacrifício de um animal. Esse animal, uma parte dele era entregue para Deus, a gordura, e a carne eles comiam, mostrando que eles tinham comunhão com esse Deus. Quando você come a carne que é entregue a Deus, você tem comunhão com Ele. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você se alimenta de Cristo, quando você participa da ceia do Senhor, consumindo ali a carne de Cristo, que é a palavra dele, e o sangue de Cristo, que é o perdão dos pecados, né? o fruto da videira, genematos tesampelu, e o pão, você recebe essa comunhão com Cristo, tá bom? Então, essa que é a estrutura dessas boas novas do Evangelho. Nós precisamos, isso vai exigir uma batalha. Uma batalha para retirar das nossas mentes o lixo. E esse lixo ele é criado pelo invasor. Ele é criado pelo homem forte. Ele é criado pelo penetra. Ele é criado e agora, talvez homem forte, você já ouviu falar, você que estudou batalha espiritual, você sabe que Jesus fala... alguém que quer assaltar uma casa, ele precisa primeiro entrar na casa e amarrar o homem forte. Né? Então o homem forte é quem precisa ser
aniquilado, precisa ser neutralizado. A gente vai entender muito isso amanhã, a neutralização do homem forte. Então, pessoal, para nós mudarmos o nosso mundo mental, o nosso universo mental, a gente tem que tirar o lixo. Mas para tirar o lixo, a gente tem que tirar, a Mariana de Bozan está lembrando, o valente. A gente tem que tirar quem produz o lixo. Não adianta você tirar o lixo e continuar vindo mais lixo. Você tira o lixo, aí vem mais lixo, aí tira mais lixo. Vem o lixo, tira mais lixo. Não adianta. Você tem que tirar a causa do lixo. Quem produz o lixo é o inquilino. Quem produz o lixo é o invasor. Quem produz o lixo é o homem forte. Quem produz o lixo é o valente que entrou ali. Quem produz o lixo é o penetra. Quem produz o lixo é o touro jovem. Tá certo, pessoal? Amanhã eu vou revelar para vocês quem é o touro jovem. O tema da nosso Power Morning de amanhã vai ser expulsando o touro jovem. Tá certo, pessoal? Deus te abençoe. Foi uma honra ter esse espaço de conversa com vocês. Muito obrigado pela presença. Vem amanhã para começar bem o seu dia aqui na Power Morning, tirando toda a referência ruim e colocando a Bíblia como a tua bússola, o teu GPS para a sua vida. Amém? Tenha uma semana abençoada, tenha uma semana de vitória. Que Deus nos guarde a todos nós no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, que nenhuma arma forjada contra nós possa prevalecer, em nome de Jesus, e que Deus nos livre da falência, do desemprego e das enfermidades. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Vai ficar salvo e eu vou colocar no meu canal do YouTube também, não no canal Daniel Lopes, no canal Manual da Independência. Ok? Amanhã então, expulsando o touro jovem. O pessoal está perguntando que horas amanhã? Sempre às 7 da manhã, tá? 7 da manhã, sempre. 7 às 8. Passando um pouquinho, porque é muito assunto legal, tá bom? Amanhã você vai descobrir como é que tira o lixo da sua mente, tirando o touro jovem. A gente vai ter que tirar o poder do touro jovem amanhã, ok? Tem a ver com a ideia de maturidade e imaturidade. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Chama os seus amigos, avise pra galera, compartilha. Fala assim, pessoal, 7 horas da manhã, todo dia essa semana, começando bem, tá bom? A Dala Júlia aí falando que quer fazer o Klaus. Eu acho que o link tá aqui no meu perfil. Se não tiver, eu vou colocar agora, tá bom? Não se preocupem. Hoje é o último dia. Obrigado pela lembrança. Hoje é o último dia para você se inscrever no nosso grupo de estudos Klaus. Cristianismo, Linguagem e Autonomia Social. Ok? Tem uma galera pedindo para mandar um abraço aí para Bola de Neve de Curitiba. Um abraço para todos aí. Fique com Deus. Até amanhã às 7 da manhã. E sobre o Klaus, faça sua inscrição hoje, tá? Um abraço, galera. Valeu!